Alô Notícias. Alô Notícias. Cultura. O Teatro Ralino Zamboto, aqui de Itatiba, recebe neste domingo atração gratuita. Acontece às 19 horas o premiado monólogo As Desventuras do Capitão Rabeca, da Damião e Companhia de Teatro e Circo da cidade de Campinas. É uma tragicomédia indicada para maiores de 12 anos e une máscara, mímica, musical e poesia popular. O contato do Alô Notícias é com o grande personagem desta peça teatral, mais uma vez frisamos, gratuita. Rodrigo Nasser, por favor, nos fale, da sua expectativa em estar aqui em Itatiba para a encenação desse monólogo que é premiado, muito visto no estado de São Paulo principalmente. Satisfação, hein? Boa tarde, satisfação minha estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito animado com essa apresentação. Esse espetáculo eu criei em 2019 e agora a gente está conseguindo fazer uma circulação maior por várias cidades do interior. Então, eu estou muito feliz de poder encontrar o público. A gente está fazendo algumas apresentações fechadas, inclusive para escolas, para adolescentes da rede pública, e tem sido um retorno muito interessante. Neste domingo a gente vai fazer às 19 horas, aberto a todo o público, mas podem levar os jovens também, que tem sido um público que tem sido muito cativado pelo espetáculo e pela história desse personagem. Então é isso, estou muito animado para isso. Bom, Rodrigo, nós vemos, que o teatro está em voga nos dias atuais, com apresentações, até mesmo pelo que você revelou, tendo um apoio muito grande das secretarias de turismo, não só do estado de São Paulo, mas também aqui da Prefeitura Municipal de Itatiba. Essa sua apresentação vai se dar por uma contemplação pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, o PROAC. Nos fala um pouquinho, de como vocês estão conseguindo se apresentar tendo esse apoio. Exatamente. A circulação são 10 apresentações do espetáculo, já fizemos parte delas. A circulação ela é custeada pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O PROAC ele abre editais todos os anos, e um desses editais é o de circulação na área de teatro. E foi nessa área que o nosso projeto foi contemplado, circulando com o Capitão Rabeca. E todos os anos, agora acabou de fechar novamente para o ano de 2023, todos os anos, e é sempre uma batalha da classe artística para conseguir mais verba, para, enfim, contemplar o maior número possível, porque mesmo sendo uma iniciativa importantíssima para a produção cultural do Estado, mas ela contempla 5% dos fazedores de cultura, então ainda é pouco, considerando a magnitude da produção cultural do estado de São Paulo inteiro, considerando a capital, o interior, o litoral, enfim, toda essa abrangência que é gigante. E aí, em parceria, a gente entra em contato com as prefeituras, que a gente apresenta nos teatros municipais, muitas vezes, e em Itatiba, especificamente, tem sido uma relação muito boa, assim, com a Secretaria de Cultura. Então, tem sido muito legal também mapear esses contatos, essas parcerias que a gente pode fazer para o futuro também, É muito bom a gente, enquanto artista, a gente se sente muito bem quando é bem recebido por uma prefeitura, Quando a gente percebe que a prefeitura valoriza e entende bem o trabalho que está sendo realizado. Isso é muito bom para a gente, assim. É uma parceria que a gente dá muito valor e é muito legal quando acontece. Bom, antes de falarmos, do monólogo, detalhadamente, vamos saber, quem é Rodrigo Nasser? Por favor, conte-nos tudo, não escondas nada. Pode deixar. Bom, eu tenho 32 anos, sou natural de Campinas, eu sou ator e mímico. Eu comecei a fazer teatro já tem uns 15 anos, mais ou menos, comecei quando jovem, na escola, e profissionalmente há uns 10 anos, desde que eu me formei na universidade. Me formei na universidade também formando o grupo, que agora é a Damião e Companhia, de teatro e circo.
E dentro dessa pesquisa de teatro e circo, meu interesse sempre foi pelas formas populares, assim como de todas da Damião. E especificamente nesse espetáculo que eu vou apresentar, tem uma coisa muito forte que é dos versos rimados, né? Uma tradição da poesia popular brasileira que eu sempre gostei muito e que quando a gente começou a fazer teatro de rua, pesquisa, foi quando eu entrei mais em contato com isso. Então demorou alguns anos para essa pesquisa ser maturada ali na minha mente, no meu coração também, e que desembocou nesse espetáculo. Ela não é só isso que constitui a linguagem do espetáculo, mas é uma parte grande, assim. E tem muito a ver com essa minha predileção pela poesia popular, pelos versos rimados, né? Pelas tradicionais quadrinhas, ou sextetos, as oitavas, né? Tem variadas modalidades, assim. E é isso, eu, enquanto ator, eu sempre privilegio esse fazer artístico que é popular, que é mais cômico, e que é aberto com o público. A comunicação com o público é muito importante. Olhar no olho, responder o que o público está falando, às vezes, não necessariamente com palavras, mas com as reações físicas como um todo. Então, esse contato é muito importante para mim. Foi o que eu achei que eu queria fazer quando eu comecei a fazer teatro de rua. Eu falei, nossa, é isso. E é esse trabalho que eu desenvolvo até hoje. Mesmo no palco, ainda é essa essência do teatro de rua, da comunicação, que eu tento levar para todos os meus trabalhos. Bom, Rodrigo Nasser, agora vamos falar, né, das desventuras do Capitão Rabeca. Nos conta um pouquinho da tragicomédia que, mais uma vez, indicada para maiores de 12 anos, uma peça a ser assistida pela família gratuitamente nesse domingo, 19 horas, no Teatro Ralino Zamboto, aqui em Itatiba. Por favor. Sim. As Desventuras do Capitão Rabeca se trata do Capitão Rabeca, que é o nosso personagem principal, interpretado por mim, contando a sua história de vida, a sua infância, de como ele foi oprimido pela família, principalmente pelo pai, e como ele foi obrigado a servir o exército, a ser um militar, quando na verdade ele queria ser um artista, ser um músico. Ele era apaixonado por uma rabeca. A rabeca é um instrumento de fricção de cordas, que a gente pode dizer assim, por alto, que ele é parecido com o violino, né? Para quem não conhece a rabeca ter uma ideia. E ele queria uma rabeca, ele queria empunhar aquele arco e tocar aquilo, mas ele ganhou uma espada, né? E ele foi obrigado a ser um soldado, a ser um militar. E a história dele é um pouco essa, assim, que ela começa e ele vai contando o que aconteceu a partir disso, né? A encrenca que ele entrou, né? Como isso repercutiu na vida dele e quem ele foi se tornando. Esse personagem, o Capitão Rabeca, ele é baseado numa figura do teatro medieval renascentista, que é o Capitão, ou El Capitano, né? Que é da comédia dell'arte. Comédia dell'arte é um tipo de teatro que é muito estudado e tal, na história do teatro, na prática da atuação. E o capitão, naquela época, ele representava a figura do militar, mas ele não tinha individualidade, né? Não tinha essa coisa da história de vida, ele era mais a representação de um tipo social, que era o militar, que era, se falava, fazia, que falava que era corajoso, que fazia, acontecia, mas quando chegava a hora mesmo, ele era um covarde, né? Então, é essa dualidade entre a covardia e a coragem. E no Capitão Rabeca também existe a dualidade entre a poesia e a violência, né? Essa coisa é muito grande. E eu escolhi contar essa história em versos rimados, totalmente. Eu que escrevi o texto, e na época existia uma ideia de fazer esse espetáculo também na rua. Esse espetáculo não, ele nasceu como uma cena curta, fazer na rua. E eu queria fazer com versos rimados porque achava que essa linguagem sintetizava muito bem para comunicar com as pessoas, né? Depois que eu fiz a cena, e aí eu quis desenvolver uma história maior, permaneci com os versos rimados, mas aí são várias modalidades de rima, de estrofe. Eu bebi bastante nessa fonte da poesia popular, dos cantadores nordestinos, dos improvisadores, que são verdadeiros mestres dessa literatura oral, né? Que são imagens maravilhosas que eles constroem com suas palavras, de improviso. É um repertório que é sublime, assim, da nossa cultura e que não é tão bem conhecido. Então eu fui nessas formas para construir a história do Capitão Rabeca. Ele é todo escrito por mim, mas dentro dessa estrutura que já existem há muitos milhões, milhões não digo, né? Mas que veio até mesmo dos trovadores da Idade Média e também da influência dos árabes ali na Península Ibérica e Portugal, e chegou no Brasil assim, né? Também como a Rabeca, de uma certa forma.
Então, ela está conectada muito nesses links históricos também. Acho que é Agora, isso. Rodrigo, para se fazer uma peça, um monólogo principalmente, né, requer muito do artista em cima do palco. O Teatro Ralinho Zamboto terá a oportunidade de ver a sua figura, né, transvestido, né, de Capitão Rabeca. Agora, no sale da equipe da Damião e companhia, que te acompanha, que a produção tem sempre grandes homens, grandes pessoas por trás, né? Com certeza. Tem a equipe de criação do espetáculo, que é a direção da Tiche Viana, que é uma grande diretora, referência no trabalho de máscaras aqui no Brasil. A composição, a trilha sonora é assinada pelo Marcelo Onofre, também, que é um grande pianista e compositor. E a dramaturgia é minha, o figurino é da Bruna Recchia. O cenário, o desenho de luz é do Eduardo Albergaria. Essa é a equipe de criação do espetáculo, né, em 2019, que trabalhamos juntos. E aí agora tem a equipe de produção dessa circulação, né, que é quem está organizando todos esses contatos, toda essa logística, e a produção está a cargo da Fernanda Nunes, da Catarina Glória, e lá no dia estaremos eu, a Catarina e também a Cayenne como operadora de luz e som. E, enfim, o espetáculo é solo, né? A gente chama, é um monólogo, um espetáculo solo, mas na verdade isso não existe muito, né? Porque a gente sempre precisa de mais gente para fazer teatro, mesmo que não tenha ninguém na técnica, mesmo que você atue e faça a produção, a gente vai precisar do público sempre, né? Então, o espetáculo é feito com o público, então tá todo mundo junto nessa, e principalmente para um projeto de circulação de espetáculo, a produção ela é fundamental, ela é a verdadeira criadora da coisa, porque o espetáculo já estava pronto, né? O que a gente fez foi criar a oportunidade das pessoas assistirem, e trazer as pessoas para o teatro é sempre um desafio, assim, na nossa realidade, né? Então, existe muita articulação entre a nossa produção, entre os agentes culturais da prefeitura, para que isso aconteça da melhor maneira possível, que mais gente possa aproveitar, porque está sendo oferecido, né? Oferecido e gratuitamente, né, à população itatibense desta feita. Rodrigo, nós lembramos, né, que a peça será apresentada às 19 horas deste domingo no Teatro Ralinho Zamboto e os ingressos podem ser retirados antecipadamente na Biblioteca Municipal Chico Leme, aqui em Itatiba, na Rua Campos Sales, número 380. Nós, para encerrarmos, gostaríamos que o Rodrigo Nasser fizesse mais uma vez o convite à população. Afinal de contas, ninguém faz sucesso sozinho e o artista precisa do público. Consequentemente, queremos ver o Teatro Ralinho Zamboto cheio nesse domingo para as peripécias do Capitão Rabeca. Com certeza, é isso que eu espero ver lá, vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Então é isso, deixa aí para o pessoal o convite, 19 horas desse domingo, gratuitamente, a retirada de ingressos é na Biblioteca Chico Leme, e lá no dia, na hora também, se ainda tiver ingressos, dá para retirar lá. Espero vocês para assistir a Desventuras do Capitão Rabeca e tenho certeza que vai ser um momento muito bom para todo mundo que estiver lá. É isso. Muito obrigado. Fique bem informado com o que acontece em Itatiba. Alô Notícias, diariamente ouvindo gente que faz.